Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre modelagem e impressão em 3D. Nós tivemos no último dia 17 de março o nosso encontro presencial, onde eu abordei esse tema, mas eu resolvi fazer o vídeo para facilitar a compreensão de quem não estava no encontro presencial, para que possa entender um pouco mais sobre modelagem e impressão 3D e fazer a atividade da semana, tá bom? Vamos lá então? Então, pessoal, nós vamos falar sobre modelagem e impressão em 3D. Para isso é importante a gente saber o que é uma impressora 3D, né? A partir do momento que a gente entende o que é uma impressora 3D, a gente vai entender o que é uma modelagem em 3D e o que é imprimir em 3D, né? O que é uma impressora 3D? É um equipamento tecnológico que imprime objetos em 3 dimensões, por isso 3D, né? Em 3 dimensões a partir de um modelo digital que também é construído em 3D. Então, eu preciso de um modelo digital para poder fazer essa impressão em 3D. E como sempre, eu trago a pessoa que iniciou o movimento, né, de impressoras e de impressões em 3D. O Chuck Hull foi um visionário dessa área, né? Não só ele pensou, pesquisou e chegou à produção das primeiras impressoras 3D, né, como também fez a modelagem em 3D. E isso foi na década de 80. Olha só o tempo, né, que a gente está aqui conversando, tendo acesso a essa informação, né, sobre a modelagem e a impressão 3D. A primeira impressora 3D foi uma impressora laser de alta precisão para endurecer resinas sensíveis à luz, diferente da nossa impressora, que ela derrete o filamento, né? Vocês vão ver um pouquinho mais na frente nos slides. Ele patenteou a invenção em 1986 e montou a fabricante de impressoras 3D, a 3D Systems. A 3D Systems não é hoje considerada uma das maiores ou a maior fabricante de impressoras 3D, mas é uma delas, né, muito importante dentro do número de fabricantes de impressoras que existem hoje no país e no mundo, né? E onde que nós utilizamos a impressão 3D? Nós utilizamos em várias áreas, aqui eu coloquei algumas, né? Nós temos hoje impressoras 3D na área de construção civil, então já existem casas sendo construídas com impressoras, né, gigantes, que já constroem as paredes e fazem uma casa em pouquíssimo tempo. Nós temos na robótica, onde se constrói peças, onde se constrói próteses, né? Então, inclusive ajudando na área da medicina. Nós temos impressão 3D na indústria automotiva, já na construção de carros e de peças, né, acessórios e peças para carros. Design de modas, né, então uma roupa como essa aqui que a modelo está usando foi tanto modelada quanto impressa em impressora 3D. Nós temos também a medicina, por exemplo, nós temos na área de odontologia, nós temos uma produção, impressão em 3D, tanto de modelagem quanto impressão de dente, né? O dente pode ser modelado e impresso em resina por meio de uma impressão em 3D, né? Alcançando uma qualidade, um acabamento muito melhor do que com os recursos usados atualmente. E aí, como funciona uma impressão em 3D? Nós temos, para a gente entender como funciona a impressão, a gente precisa destacar um tipo de impressora, né? Existem vários tipos de impressora. A impressora que nós utilizamos na Universidade de Brasília é uma impressora extrusora. E o que é uma impressora extrusora, né? Ela utiliza um recurso
chamado extrusão. A tecnologia dela é uma tecnologia de extrusão. É o método mais comum usado nas impressoras. Ela funciona a partir de um extrusor que libera camadas de um material plástico aquecido e derretido, como o ABS, o PLA e o PETG. É barata e muito popular. Eu coloquei aqui dois rolos, né, de filamentos, que são esses, só para vocês terem uma ideia, que ela vem quando a gente compra o rolo. Esse rolo tem de 800 gramas, tem de 1 quilo. Geralmente a gente compra de 1 quilo. E nós temos o tipo, né? Se você olhar para os dois rolos, ou os rolos, quando você for comprar, você não vê muita diferença entre o tipo de material. Se é o ABS, se é o PLA ou se é o PETG. O que diz qual é a qualidade, a característica desse filamento, se você ler o rótulo que vem com o filamento para saber se ele é ABS, se ele é PLA ou se é PETG. Eu só fiz a compra e tive dentro do laboratório apenas o ABS e o PLA. O PLA ele é muito usado, o valor dele em relação ao ABS é muito parecido, muito próximo, e o que diferencia os dois é em relação à qualidade. O ABS ele apresenta ele é mais chatinho em relação ao seu uso. Você tem que saber o ponto certo de temperatura, a configuração para utilizar. Ele não suporta mudanças do clima dentro da sala, então se você usar ar-condicionado, você pode ter um problema com a sua peça, mas ele dá um acabamento melhor na peça final, no seu modelo, e a durabilidade dessa peça também é maior. O PLA, ele é mais comum, ele também dá um acabamento bom nas peças, só que a durabilidade dele é menor do que o ABS, tá certo? E o que é uma impressão 3D? Nós vimos o que é uma impressora 3D, o modelo, que é um modelo de impressora extrusora, e o que é uma impressão 3D. Então, a impressão 3D é a impressão tridimensional, ou seja, 3 dimensões, de um objeto criado por sucessivas camadas de material sobrepostas, ordenadas de acordo com a programação de um software de impressão. Então, a gente tem aqui um bico, aqui a gente tem um extrusor, que é o local onde esse filamento é aquecido, derretido. Esse filamento desce pelo bico e ele vai fazer o desenho. Essa impressão em 3D, como ele fala aqui, é um objeto criado por sucessivas camadas. Ele começa aqui, no caso dessa imagem, ele começa imprimindo aqui a base, camada por camada. Ele vai subindo, 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 fazendo camada por camada até finalizar a peça, nesse modelo de impressora dessa imagem. Aqui é uma parte de estrutura de uma impressora para nos dar a ideia de como que ela funciona. Ela trabalha com o eixo Y, levando a mesa, né, de impressão para frente e para trás. Ela leva esse motor, ela leva o bico para a direita e para a esquerda, né, para a direita e para a esquerda, aqui na imagem, que é dentro do eixo X, e ela levanta também esse bico para cima e para baixo, trabalhando aqui a construção a partir do eixo Z. Por isso, nós utilizamos o eixo X, Y e Z. Nessa estrutura aqui, nós temos como modelo uma impressora que eu já trabalhei, que é a Ender 3. Ela trabalha nesse modelo aqui. Na Ender 6, hoje, que é um modelo de impressora que nós temos na Universidade de Brasília, a mesa, ela sobe e desce.
ela sobe e desce. E esse extrusor, o motor, né, o motor de extrusor, a peça do extrusor, o componente extrusor, ele fica fixo aqui em cima. Então a mesa sobe e ela vai fazendo as camadas e a mesa é que desce. Mas de qualquer maneira você tem os 3 eixos representados nos 2 modelos de impressoras. Para você modelar, para você usar uma impressora 3D, a primeira coisa que você precisa fazer é modelar. Você precisa criar o seu projeto em 3D para poder mandar para a impressora. É como se a gente estivesse fazendo um arquivo no computador para imprimir na nossa impressora jato de tinta. Eu primeiro vou digitar meu texto, vou formatar, vou colocar negrito, vou colocar a pontuação, fazer a revisão do texto. Depois que ele estiver prontinho, é que eu mando imprimir na nossa impressora, não é assim que a gente faz? Do mesmo jeito, para você mandar um modelo para poder imprimir na impressora 3D, você também tem que modelar, dizer qual é a altura, qual é a largura, qual é a profundidade, qual o tamanho, a altura de cada camada, se você quer esse objeto totalmente maciço por dentro ou ele não é tão maciço, qual a porcentagem dessa parte interna do seu objeto. E isso você faz onde? Você faz no momento em que você está modelando. Para modelar, nós temos aqui como sugestões, né, 3 aplicativos. Nós temos o Tinkercad, que é um aplicativo gratuito, é um aplicativo muito intuitivo, é um aplicativo que eu posso dizer que ele é lúdico por causa das cores, por causa das formas que ele apresenta dentro dele, mas ele tem um ponto negativo. Ele só funciona com acesso à internet. E aí eu vejo como um problema quando a gente está trabalhando com a escola, né? Nem todas as escolas têm internet e isso pode dificultar o uso dele. O AutoCAD é também um programa de modelagem em 3D, mas ele é pago, né? E bem carinho, não é barato. Então você tem que pagar para ter o AutoCAD. Geralmente quem tem esse aplicativo são arquitetos, engenheiros, usam o AutoCAD. O SketchUp, ele é gratuito também, mas ele também tem ele pode ser instalado no computador, não precisa da internet, mas ele tem o design dele muito técnico. Então, ele também é muito utilizado por arquitetos e engenheiros. Então, para trabalhar com a escola, eu não sugiro esse aplicativo. Então, aqui ainda falando em modelagem, né, com um arquivo digital, aí aqui tem um exemplo do Tinkercad, uma construção, tô vendo aqui que ele é bem coloridinho, e aqui o SketchUp, que já é mais uma carinha mais de um aplicativo mais técnico, né? Tanto que ele tem até, você pode construir, pode colocar até os móveis, né? Então ele é bem profissional para quem trabalha com modelagem para trabalhos de projetos, né? Como os arquitetos e engenheiros realizam. Logo depois que você modelou, construiu o seu modelo, o seu projeto dentro do Tinkercad, né, que é o que eu sugiro a vocês, você vai levar o seu arquivo para o Cura, que é um software gratuito, que eu pedi para que vocês instalassem no computador. O que o Cura vai fazer? Ele vai pegar o seu modelo e vai transformar o seu modelo numa linguagem que a impressora 3D entenda. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que quando você faz o modelo, ele está na língua, ele está em português, o seu modelo lá no Tinkercad, ele está toda a linguagem dele de comunicação do programa, do modelo que você construiu, está em português. E a impressora só entende inglês. Então você tem que traduzir. Quem vai traduzir é o Cura.
O Cura vai pegar o seu modelo, transformar para a língua, né, inglesa e a sua impressora vai entender a sua construção. Então, o software Cura, ele vai transformar o seu modelo na linguagem específica que a impressora entende, tá bom? Aí depois, quando a gente for trabalhar, vou fazer um videozinho sobre o software Cura, aí eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aí eu trago dois slides para falar um pouquinho dessa relação da matemática com a impressão 3D, né? Então a gente vê que a matemática, a gente consegue entender que a impressão 3D ela tem muito de matemática, não só na modelagem, mas na estrutura, no trabalho que a impressora desenvolve no momento em que ela está imprimindo em 3D. Então, a gente tem matemática no cálculo de volume e áreas, porque em muitos casos é necessário calcular o volume e a área superficial de modelos 3D, especialmente em aplicações como engenharia, arquitetura e design de produto. O processo de impressão 3D, ele é cheio, né, de matemática. A impressora 3D ela envolve a conversão de modelos digitais em objetos físicos, camada por camada, e isso requer um entendimento dos princípios matemáticos por trás dos processos de impressão, como fatiamento, que é chamado de slicing, geometria de camadas e cálculos de trajetória do bico extrusor. Então, quando o bico ele está se movimentando na mesa para fazer a impressão, a gente consegue visualizar, lógico que não é, você não vai parar na impressão para ver isso, mas ele se movimenta de acordo com princípios matemáticos de localização. Então, ele vai para um determinado ponto, onde aquele ponto é o x e o y daquela base de impressão, depois ele vai para outro ponto, então ele se movimenta a partir dessas coordenadas x, y e o z, quando ele muda de uma camada para outra camada. A geometria, ela tá, né, a gente consegue visualizar a geometria dentro da modelagem e da impressão, porque a geometria ela é fundamental para a modelagem 3D, pois ela envolve a representação de formas tridimensionais, né? Então a gente consegue ver no momento que a gente está modelando e no momento que a gente está imprimindo a geometria, conceitos de geometria, a gente consegue ver a geometria como algo fundamental para a modelagem 3D. E os algoritmos de modelagem, né? Para criar um modelo em 3D, no momento que a gente está lá no Tinkercad, a gente está brincando, abre o quadrado, levanta a altura, muda a posição, inverte, põe invertido o modelo, mas por trás de tudo isso a gente tem vários algoritmos matemáticos, né? Que geram essas formas e no final você tem aquele modelo pronto para enviar para o Cura, passar no Cura, né, e depois imprimir na impressora 3D. Então, só resumindo, né, para a gente conseguir fechar essa parte do que é a modelagem, de como ela funciona, para modelar e para imprimir, a gente passa por 3 passos. Modelagem é o primeiro passo, você vai modelar em 3D em um aplicativo de modelagem, o Tinkercad, o SketchUp ou o AutoCAD. Só que você também pode pegar um projeto pronto nesse site aqui, tá bom? Depois vocês entrem e visitem esse site, tem vários projetos muito legais. Só que pegar um projeto pronto para imprimir, você não está trabalhando conceitos matemáticos com os estudantes, né? Nem com os estudantes, nem você que é professor está trabalhando esses conceitos, você mesmo, né? Porque você está pegando um projeto pronto a imprimir. É legal? Vale a pena? Sim, é uma experiência bacana, tem muitos projetos que já estão prontos, às vezes você está sem tempo para imprimir ou para modelar e imprimir, você vai lá e pega um projeto pronto para imprimir. Ou você pode pegar esse projeto e melhorar esse projeto, também é válido, né? Mas ele fica como uma dica, uma sugestão de um aplicativo onde você tem modelos prontos. Mas a ideia é que você modele, e para modelar,
eu sugiro o Tinkercad. Em seguida, nós vamos para o processo de fatiamento, levando o nosso modelo para o software Cura. Então, ele vai fazer o fatiamento, ou seja, ele vai fatiar o nosso modelo em camadas, de modo que a impressora possa reconhecer o que ela tem que fazer, que é imprimir as camadas. Depois do projeto fatiado, o seu modelo já está fatiado, ele é levado para a impressora 3D. Então, aí a gente vai fazer a impressão levando esse arquivo para a impressora e mandando imprimir. E agora nós vamos modelar. Nós vamos modelar onde? No Tinkercad. Então, eu convido todos vocês a abrirem, né, a conta de vocês, logar com o usuário e senha e a gente se encontra lá no Tinkercad. Um grande abraço e até lá. Tchau!